Chegamos de novo na live. Vamos ver se agora o Aguinaldo consegue entrar aqui. Deixa eu chamar ele aqui, J. Aguinaldo. Vamos ver, vamos ver. Será que é porque eu não sigo ele? Estou aguardando aqui. Vamos ver se é porque por acaso eu não sigo ele. Não sei, a gente vai criando possibilidades. J. Agora parece que ele apareceu. Vamos aceitar e entrar ao vivo com o J. Aguinaldo. Vamos ver se agora vai dar certo, galera. Opa, vamos ver. Cá estamos. Tá me vendo? Não me vê. Tá me ouvindo? Deixa eu ver se eu te ouço. Boa noite. Eu achava que podia ser porque a página do programa não seguia esse seu outro perfil. E aí eu tô seguindo agora você, então eu descartei essa possibilidade, porque eu realmente te sigo, inclusive com o perfil do programa Independência. Bom, de qualquer forma, eu vou ter que seguir assim, meu companheiro. Vambora. Porque hoje é curto. Hoje é curto porque eu tenho uma outra para fazer aí sobre outra questão de apadrinhamento. Mas vamos lá, começa aí, manda brasa. Beleza, eu tava falando na outra live que eu não gravei, tá? Que não é à toa que o programa de 12 Passos sugere 3 coisas básicas: honestidade, mente aberta e boa vontade. E hoje a gente vai falar do contrário, do oposto à honestidade. Estamos falando hoje a adicção e a mentira. E aí eu dei uma leve pincelada aí, que a adicção, quando é por substâncias ilícitas, fica meio óbvio, porque a gente não pode expor para todo mundo que a gente fuma maconha, que a gente cheira cocaína, fuma crack e outras substâncias ilícitas aí, porque pega mal e da cadeia, da polícia. Então, acaba que fica associada a mentira ao uso de drogas ilícitas. Mas mesmo assim, pessoas que usam drogas lícitas, como por exemplo o álcool, e enfiam o pé na jaca mais do que seria o socialmente aceitável, também precisa inventar desculpinhas esfarrapadas para justificar o seu uso. Então eu estava falando justamente do Dia Internacional da Ressaca e da Falta no Serviço, que é a segunda-feira de manhã. Quem que nunca, né, teve que mentir para o patrão que o pneu furou, ou que está com dor de barriga, ou mata a avó, mata a tia, para não poder estar de manhã na segunda-feira, justamente porque não está aguentando de tanta cachaça que tomou ao longo do fim de semana. Ou seja, a adicção, e eu incluo aqui o alcoolismo, que é a adicção por uma substância específica, que é o álcool, também ela anda lado a lado com a mentira. O que você pode falar disso aí, Aguinaldo? Bom, primeiro, né, num contexto histórico, né, não tem como citar a mentira. Eu acho que está dando retorno, Marco. Eu estou ouvindo a própria voz, também no mestrado, que eu estou conseguindo.
Eu estou te ouvindo bem, companheiro, mas quando você fala, ouve a sua voz e ouve de novo o retorno da sua própria voz. Você deve estar com problema no seu celular, você deve ter problemas no seu Instagram, porque aqui está normal, todo mundo está normal, só o seu que está dando problema, inclusive no seu vídeo, né? Agora você está me ouvindo bem? Desde o começo, desde a outra live, eu já estou te vendo e te ouvindo perfeitamente. Bom, vamos tentar então. Vamos lá. Só me concentrar um pouquinho mais. Primeiro, não dá para entrar no assunto da mentira sem estudar um contexto histórico, né? Por que as pessoas mentem? O que é o conceito de mentira, né? A mentira, indo num campo um pouquinho mais avançado, não é da minha área, mas existe, né? A psicologia, no campo da psicopatia, né? Medicina mais avançada, muito bem. Agora, o que a gente consegue entender à luz de 12 passos originais? Veja que um simpatizante de 12 passos não teria como passar esse contexto sem entrar em 12 passos, né? Então, em momento algum, né, é colocado a mentira como um carrasco, certo? Por que não é colocado como carrasco a mentira? Eu sou um mentiroso, né? Porque se trata de uma doença, entendeu? E quando se trata de doença, se trata de ausência de saúde. Então, sempre quando o alcoólico ele entra em recuperação, o que ele fala? Eu sou um manipulador, eu sou um mentiroso. Né? Então, se você vê num contexto teológico, diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Certo? Tá. O que é a verdade? Né? Qual é o conceito de verdade? Na questão alcoolismo e droga, né? É realidade. Então, o camarada, como você citou, ele bebe, né? Aí ele bate o carro. É uma realidade que ele bateu o carro. Se não tivesse alcoolizado, né? Ele não teria batido o carro. Pode acontecer, mas ele não teria batido o carro. Muito bem. O que é falado, né? Quando você conversa com uma pessoa, existe o advérbio de negação. Qual é o advérbio de negação? 2 advérbios de negação que existem, né? Primeiro, não, e depois, negativo. Você estava lá na situação? Negativo. Você foi lá ver? Não. Então, as outras questões, quando se diz no tocante à afirmação, é sim, concordo, positivo, pode ser, isso mesmo, está certo. Agora, quando é no tocante à negação, é não, negativo. Não tem, assim, no ser humano, uma outra palavra. Muito bem. Então, quando eu digo para mim, não negativo, de uma realidade que se apresenta, eu estou produzindo para mim mesmo o quê? Uma ilusão que futuramente vai ser chamada de mentira. Não é real, né? Então, muito bem. Você citou aí a questão por exemplo, vamos colocar quem trabalha com isso. Então, se o camarada se intitula profissional, né, tem um curso superior, e vai uma família perguntar para ele, quando ele apresenta uma realidade para essa família, ele está mentindo para a família. Não é porque ele queira mentir, mas talvez porque ele não tem informação. E é muito difícil chegar numa situação, especialmente o alcoólico, o adicto, ele diz, eu não sei. Então, ele mente para não parecer desinformado, ele mente para não parecer inseguro, ele mente para demonstrar que ele tem domínio da situação, né? Ele mente, o pior de tudo, ele mente para ele mesmo. Então, você citou aí, né, a base que tem dentro de narcóticos anos, que é honestidade, boa vontade e mente aberta. Tá. Se o camarada viveu 5, 10, 15, 20 anos no mundo de ilusão, no mundo de mentira, tá, beleza. No mundo de fantasia,
Para mim, né, que sou lustro, eu sei que aquilo ali é uma mentira, é um mundo de ilusão, é um mundo de fantasia. Mas para ele só tem aquele mundo, ele só conhece aquele mundo. Não é à toa que diz, em determinada parte da literatura, que fala que a pessoa tem que abrir mão daquilo que ela acredita. Né? Então, por exemplo, ele cita um texto da desenvoltura de um médico teórico que desenvolveu uma teoria lá extraordinária, mas que no final não produziu o resultado esperado. E daí o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que voltar para o zero. Por isso que muito do passo não funciona, porque a primeira proposta do primeiro passo é a pessoa tem que admitir, aceitar e se render, né, para uma realidade. Mas a vida toda foi alimentando uma ilusão que passou a ser uma mentira que só é verdade na mente dela. Então, a mentira em si, né, a mentira é bonita, a mentira é fantasiosa, é chique mentira. Outra coisa que existe no campo da mentira é a omissão. O camarada omisso, ele também é um mentiroso. Então, a mentira no campo da recuperação não é tão simples, porque a pessoa vive a mentira produz uma ilusão, e produz um modo de vida, e a pessoa acredita que é aquele caminho. Entendeu? Entendi. Até existem, dentro da psicologia, os tais dos mecanismos de defesa do ego. O mais importante, o principal deles é a tal da negação. E dentro do campo da dependência química, negação é aquela parte da doença que me diz que eu não tenho doença. É um dos mecanismos que mais faz com que a pessoa demore para chegar ao tratamento. Porque ele fala, não, eu bebo só fim de semana. Não está faltando nada em casa. Não, eu nunca perdi dia de trabalho. Não, a minha esposa não reclama da minha performance. E N outras mentiras, ou vamos dizer assim, historinhas plausíveis, porém inverídicas, que protegem a própria doença, que protegem o uso do cara. E aí, essa negação, esse sistema de negação, né? Essa é uma proteção que a pessoa, na verdade, ele quer continuar usando e ele vai usar 1000 artifícios para continuar usando. Essa é a doença trabalhando nas trevas, debaixo do consciente. E aí, isso vai fazer com que se atrase muito a chegada. Eu posso falar por mim. Eu cheguei com 42 anos, mas eu já tinha percebido mecanismos que não estava dando certo o uso 10, 20 anos antes. Porém, eu fiquei com essa conversinha de que não está me prejudicando tanto. Eu paro quando eu quiser, eu uso porque eu gosto. Nossa, que mentirinha esfarrapada que eu contei durante anos para mim mesmo. Quando eu acredito na minha própria mentira, é mais perigoso ainda. Veja bem. Recentemente, eu fiz um trabalho e hoje, eu não estou muito familiarizado com a parte interna, mas tinha uma época que era feito o confronto. Tinha reunião de sentimentos, né? Para definir aquela coisa que no uso, na ilusão, na mentira do uso, acreditando que é verdade, a pessoa se perde no sentimento, tem inversão mental, né? Tem muita coisa forte. Muito bem. Aí, antigamente, né, tinha uma coisa chamada confronto. Então, era colocado uma pessoa independente, com problema no centro, mentira. E eu lembro disso. Ela começava a falar. Ela escrevia, começava a falar, né? E uma das coisas que ela falou, o seu desempenho sexual extraordinário, né? E ela foi confrontada.
sabe? Outros pessoas falam, para de ser mentiroso, cara. Para de viver na fantasia, né? Pare de acreditar nessa fantasia que você está contando para você mesmo, nessa mentira, porque a tua esposa veio aqui e disse que você já está impotente sexualmente. Mas na cabeça dele, na química da droga, na ação no cérebro, o que consegue produzir? Produzir uma mentira que ele acreditava fielmente que ia ser a realidade, porque o grande problema é encontrar uma clínica no ego, para que o indivíduo veja a luta na mão. E daí, quando ele vê a luta na mão, aquilo que ele acredita é totalmente mentira, no modo de vida, no caminhar, no andar, entendeu? Tem que ser destruído. Então, a negação é uma coisa interna. E tem também a negação externa da família que nega. Não, mas ele bebe, né? Mas é um monstro. Então, o que acontece de verdade? Existe estágio. Mas a mentira, ela vai te instalando. Uma pequena mentira já é o indício, e daí vai acompanhando de grandes mentiras. Que daí cria a ilusão de um cenário real que precisa quebrar. Não, mas isso é mentira. É uma situação bem simples. Por que você não pagou a luz aí? Não, mas eu já paguei. Não, mas está aqui o talão, não está pago. Aí qual que é a defesa? Não esqueceu. Mentiu, porque eu disse, não queria pagar. Daí entra o que você falou do princípio do budismo, dentro da recuperação, que é a honestidade. Né? Só que daí a honestidade é absoluta. Para a pessoa em recuperação, não existe absoluto. Fica relativo, fica mais ou menos, é a mentira que estava de novo. Agora, a literatura é muito inteligente, ela diz assim, auto-iludito dessa forma, sua sobriedade se ativer será precária. Porque está iludido ainda na mentira. Então, a proposta é uma busca voluntária de autoconhecimento, de conversar de repente, porque tem que perceber, porque tem profissionais, né, a maior parte dos profissionais não tratam, agora está mudando, mas eles não tratam alcoolistas dependentes de químico. E eu fui fazer uma pesquisa para saber o porquê disso. A resposta foi bem simples. É que eles são muito mentirosos. Quer dizer... Não dá. Se tiver mentido em terapia... Pode falar. Não consegue fazer um processo terapêutico porque ele não consegue ser honesto na terapia, né, Aguinaldo? Não. Na verdade, o que acontece? O profissional é armado, certo? Dentro do nível de conhecimento. Tá? Então, a metodologia de grupos começou em 1945, na Segunda Guerra Mundial, do médico, daí ele começou a perceber dos traumas, e daí veio evoluindo essa metodologia. Isso foi descoberto uma vez, né? E quando o indivíduo não se recupera, especialmente o alcoólico, o adulto, ele não se recupera se ele não pertencer a um grupo. Por quê? Porque no grupo existe a identificação e a metodologia do espelho. Então, um percebe quando o outro está mentindo. Entendeu? Pode não perceber em si mesmo, mas percebe no outro. Não, esse cara está mentindo. Porque isso aí é uma viagem, a fantasia da cabeça dele. Então, a fantasia, a não aceitação da realidade, produz uma mentira, uma ilusão na mente do cara. Por exemplo, como é que funciona o quadro da psicose? Estão falando de mim. Estão olhando. Aonde que está essa mentira, essa importância, essa carência que as pessoas estão falando de mim? Na mente doente que produz, entendeu? Uma necessidade de atenção, o que é uma mentira.
Não, mentira, cara. É mentira, ninguém perguntou de você. Entendeu? Você é importante, mas você não é tão importante. Esse equilíbrio é complicado. Entendeu? É verdade. Aí, quando o indivíduo bebe, cria uma mentira que está tudo bem. Quando o indivíduo usa droga, cria uma mentira, um mundo de ilusão. Não vai acontecer nada, que eu estou feliz. E daí começa a vida, que é as responsabilidades. Por exemplo, eu sempre digo que existem três situações. Primeira situação, né? Eu tenho os meus problemas. Alimentação, vestuário, manutenção, receber, talvez. Existem os problemas dos outros, que eu posso ajudar, que eu posso conversar, opinar, ouvir, falar alguma coisa. E existem os problemas que eu crio. Então, a mentira e o medo, muitas vezes, produz situações que são indivíduos lá, até falar essa verdade, poderia não ter uma consequência tão absurda, especialmente para ele. Pegou a ideia? O pior é que a doença é tão tinhosa, ela é tão manipuladora, automanipuladora, que ele tem outros mecanismos de negação que a gente pode chamar de justificação e racionalização, que traz uma historinha para si próprio, que ela é plausível. Apesar de ser inverídica, é possível, por exemplo, que o meu pneu tenha estourado, que eu tenha furado o pneu. É uma história comum, pode ser verdade, só que não foi verdade. Aí eu justifico ou eu racionalizo. Ou então, em um nível um pouco mais inconsciente ainda, é aquela mentirinha que eu conto para mim mesmo, que o meu uso não está tão nocivo assim, afinal eu não prejudico ninguém, eu só prejudico a mim mesmo, se é que eu prejudico. Eu ouço muito adictos e alcoólicos falarem, eu bebi 30 anos, mas eu nunca prejudiquei ninguém. Se eu prejudiquei alguém, foi a mim mesmo. Aí você vai falar com a família do cara, tá todo mundo arrebentado psicologicamente por causa daquele cachaceiro. Só que ele não enxerga, realmente ele não enxerga. Não é que ele é mentiroso, patológico e tá fazendo isso de propósito. Ele realmente acredita que ele não está prejudicando a família, não é mesmo, Aguinaldo? O que é preciso entender é que toda pessoa que tem esse tipo de doença, ela é compulsiva. Entende? Então, por exemplo, você falou a questão do pneu aí. Tem duas situações. O cara trata isso como uma questão da vida, tirou o pneu do carro, eu troquei. O que você atrasou? Não, tinha um problema no pneu. Acabou o assunto. Agora, por que você atrasou? Porque você teve um trânsito, aconteceu isso, então, esse pequeno fio de potencializar a situação também entra no campo da mentira. Porque uma característica que existe no doente alcoolista é que ele tem uma dificuldade imensa de dizer eu não sei. Ele tem uma dificuldade imensa de passar vergonha. É verdade. Que para as outras pessoas seriam comuns. Entendeu? Não consegue assumir o erro, né? Ele tem que ser perfeito. E isso falou Bill muito bem no livro Alcoólicos Anônimos. Somos perfeccionistas. Somos idealistas falidos. E a gente não quer assumir que a gente pode errar. Que perfeição é essa que a gente está buscando? Que a gente não pode errar, mas nem só Deus não erra, né? Por que o alcoólico e o adicto também, de certa forma, precisa ser perfeito? Não pode errar nunca. Tem que ser absolutamente correto. Não é, né? Não dá. Não dá para ser. Não é só ele, não. Ninguém consegue. Porque essa é a principal mentira da doença, entendeu? A prepotência e o orgulho, né? Porque dá a impressão que a pessoa inferior, a pessoa ela tem dentro de si um orgulho que é sintoma da doença, por isso que bebe, né? Que se ela achar que ela errou, ela só tem que ela tem que admitir, não, você errou, tá bom, eu errei. É um movimento assim,
foi pego. Mas aí existe uma outra coisa, dentro dos mecanismos de defesa que você falou, que chama supremação. Não, mas eu bebia, mas... Não, mas eu usava droga. Também é uma mentira. Então, você colocou muito bem no início, né? Que é o tema da live, a adicção é mentira. Não, mas aí a pessoa tem que entender que para ela, se ela é adicta, é dependente de outra coisa, além disso, ela também está ali comprando uma mentira. E, consequentemente, ela não está sendo feliz. Porque vamos partir do seguinte princípio. Você tem 3 telefones, nenhum funciona. A mentira que você tem no celular. Não tem nenhum. Eu tenho uma esposa, eu tenho uma companheira. Mas não acompanha nada. Então é uma mentira, não é verdade? É verdade. Marco, como é que está o nosso tempo? Olha, estamos em 29 minutos já de live. Você tem um compromisso agora às 20 horas, né, companheiro? Que horas são? São 7h30. Tá. Então, fazer o seguinte. Vamos fazer um complemento. Marca aí 10 minutos. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, eu esqueci, né, no início da live, de agradecer, né, dar um forte abraço para o Gilmar aí. E, assim, eu quero agradecer a participação das pessoas com esses temas que fazem com que a gente busque recursos, entendimento melhor, né, porque contra essa doença só tem uma arma, e é a informação. Verdade. Então, quanto mais informação, quanto mais entendimento, só que tem que prestar atenção para não ter informação mentirosa. Ué. E esse é o tema da nossa live, né? A pessoa, por exemplo, olha a informação mentirosa que eu ouvi durante muito tempo. E a recaída faz parte da recuperação. Isso é uma mentira. Mentira. Isso é mentira. Faz parte da doença, da recuperação, não. Pode falar. Eu vou me tornar eu era dependente de droga. Agora eu vou ser dependente do grupo. Outra mentira, né? Sabe que uma grande mentira que é muito comum no nosso meio da dependência química é a pessoa achar que ela se torna adicta por causa do uso da substância. Olha aí. O uso da substância, ela está descolada da adicção. É óbvio que você fica anos usando substância, você foi agravando a doença, mas a doença independe do uso. E você vê muito isso quando a pessoa para de usar e a doença continua manifesta. Isso prova realmente que, independente do uso, o cara continua com adicção, continua alcoólatra sem bebida. Ele precisa continuar o tratamento independente de estar usando, porque senão seria fácil. Eu paro de usar e os meus problemas estariam resolvidos. E não é assim que a gente observa. Então, a gente falar, eu sou adicto porque eu usei droga, a gente já está entrando numa falácia muito grande, que se acredita bastante isso, até entre profissionais do nosso meio. Hoje a gente estava conversando sobre isso, né, Aguinaldo? De um psicólogo que falou isso num vídeo dele, né, que ele falou, olha, a pessoa é submetida à substância e desenvolve adicção. Opa, peraí, eu já tinha comportamentos adictivos 10 anos antes de eu provar a primeira droga. Eu já afanava supermercado, eu já mentia no colégio, eu colava na prova, eu fazia um monte de coisas adictivas, mesmo sem nunca ter me submetido à substância. Essa é uma outra falácia, uma outra mentira que a gente ouve aí no meio, viu? Outra coisa. A necessidade de dar uma resposta. Às vezes a resposta não tem resposta. E às vezes eu não sei. Pronto.
Tá respondido. A não resposta às vezes não é uma resposta, né? Então, porque essa que é a grande sacada. O adicto, o alcoólico, eles criam um mundo de mentira. Certo? Aí o camarada vive 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos. A primeira mentira, ele tem uma esposa, né? E ele acredita que ele ama essa esposa. É mentira. Aí ele começa a beber. Tem uma empresa. É honesto da empresa. É mentira. Aí quando ele entra em recuperação, é todos os setores da vida. Por isso que muitos, né, quando param de beber ou de usar droga, eles casam de novo. Eles arrumam outro emprego, porque o emprego anterior, a profissão era mentira. Eles procuram se reinventar. Entendeu? Ou se vai voltar para a mesma área, para a mesma esposa, volta com mais honestidade. Olha, eu não amo você, eu preciso desenvolver esse amor com você. Olha, essa profissão minha, eu não estou agindo de uma forma como deveria ser. Essa profissão eu preciso aperfeiçoar, porque era uma mentira, era só para ganhar dinheiro. Então, é toda uma lógica dentro da recuperação. Essa lógica, ela não é uma lógica, como é que eu posso dizer para você? Fácil. Ela é uma lógica E você vê que até na Irmandade de Neuróticos Anônimos, o psicólogo Grover, ele fala que todos esses processos que acabam minando e virando a doença emocional, que eu considero como a fonte da adicção e do alcoolismo é a doença emocional, que a criança ela é egoísta por natureza, toda criança, ela sendo ou não adicta. Acontece que a criança adicta, em algum momento, pessoas, lugares e coisas começam a não mais satisfazer. Isso também é um processo que se dá com as pessoas, entre aspas, normais. As pessoas, entre aspas, normais vão aceitar que elas não podem ter determinadas coisas e vão simplesmente viver as suas vidas. A criança adicta, a criança alcoólica e a criança neurótica vão começar a manipular as situações para que coisas, pessoas e lugares se adaptem aos seus desejos egocêntricos. Aí está a fonte da mentira do adicto e do alcoólico e também da pessoa doente emocional. E aí ele vai vivendo essa mentira de que ele consegue manipular a realidade, mesmo não manipulando. Mas ele também vira um mestre em manipular. Então, várias vezes ele consegue realmente fazer com que duas pessoas que conheçam uma mentira dele não se encontrem, falando para um chefe que ele fez determinada visita num cliente, ele não foi visitar o cliente, e ele consegue convencer o chefe que não, e N outras mentiras que a pessoa consegue contar e realmente manipular uma realidade. Só que não necessariamente isso é uma verdade. Pelo contrário, na maioria das vezes é uma mentira. Você veja que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Dá uma olhadinha no nosso tempo aí para não ficar muito apertado. Ó. Temos mais 3 minutos. Tá, então vamos fazer esse comentário e vou fechar. Primeiro agradecer, né, as pessoas que entraram e saíram, né? Para a próxima semana, daqui 15 dias a gente agiliza de novo, o Marco anuncia aí. Veja bem, a mentira, ela não se torna realidade. Puxa, mas isso é óbvio. Isso é óbvio. Não. Mas agora, se você tem fé, a fé muda a realidade. A mentira não muda a realidade. Não muda. Ela vai se sustentando até uma altura, e daí vai indo, vai mexendo ali, mas ela não muda a realidade. O que muda a realidade é a verdade. Entende? Então, sempre que eu falar a verdade, tendo mal compreendido, do relacionamento, né?
seja com funcionário, seja com esposa, entendeu? É complicado. Então, eu quero agradecer a participação do horário. Também comente se esse horário está bom. De repente, a gente pode até adequar o horário para 7 horas, sexta-feira. Avisa essa moça que está aí, a Juni 8. Não, é o Juninho. O Juninho está falando que não está ouvindo. É o Juninho, ele falou que não estava ouvindo. Agora, quando eu for salvar a live, eu vou verificar, eu vou rever e vou ver se tem algum problema na imagem e no áudio. E a gente vai se adequando. Eu queria também agradecer aí a galera. Se vocês acharem que esse horário 19 horas, e se o Aguinaldo também preferir, a gente pode na sexta-feira que vem, se não tivermos nenhum contratempo, passar para esse horário das 19 às 20, às vezes um pouco antes, às vezes um pouco depois. Enfim, a gente pode se adequar. E durante essa semana eu vou botar 3 alternativas de temas para a live da semana que vem e vamos fazer desse mesmo jeito. Vocês vão votando no tema aí e aí eu vou divulgando durante a semana. Agradecer ao Aguinaldo, principalmente, né, meu querido? Muito obrigado pela sua informação, pela sua expertise, né? E por estar aí com toda essa disposição aí para fazer a live com a gente. Obrigado, viu, irmão? Falou. Boa semana, forte abraço. E lembrando sempre, vivendo um dia de cada vez, só por hoje. Não usar, haja o que hajar. Boa. Valeu, irmão. Obrigado, um abraço.